Um olá todo especial, você, nosso companheiro, nossa companheira aqui da Rede Século XXI, neste domingo de Pentecostes. Estamos aqui na Arquidiocese de São Paulo, na Cúria, com o nosso cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer, que é arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Pois não, é um prazer e é bom conversar com nossos telespectadores que nos recebem em sua casa e neste domingo refletir sobre questões da igreja que está presente na nossa vida, está presente no dia a dia de nossa sociedade. E num dia tão importante para a igreja como é o dia de hoje, dia de Pentecostes, Dom Odilo. O dia de Pentecostes é uma festa litúrgica que lembra aquele fato maravilhoso do início da vida da igreja, que nós conhecemos como descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo, à espera de que Jesus realizasse aquilo que tinha prometido, isto é, o envio do Espírito Santo. E com o envio do Espírito Santo, os apóstolos começaram, de fato, a realizar a missão. E Jesus atuando, agindo no meio dos apóstolos e por meio deles, através do Espírito Santo. Então, Pentecostes para a igreja é o início da história da igreja, né? É, por assim dizer, o nascimento da igreja. Por isso, hoje poderíamos dizer é aniversário da igreja. Era isso que eu ia comentar com o senhor. Por ser uma data tão importante do início da igreja, foi o início onde os discípulos eram convidados a ir peregrinando, anunciando, falando da boa nova para todos, Dom Odilo. É por aí? Bem, aquilo que Jesus tinha mandado, né? Ide por todo mundo, anunciar a boa nova em toda criatura e assim por diante. Jesus tinha recomendado outras várias coisas, né? Tinha recomendado a curar os doentes, a impor as mãos, a visitar, né? Enfim, né? A ir, né? De povo em povo, e os apóstolos inicialmente ficaram mais mesmo em Jerusalém, um pouco na Judéia, na Galileia, e depois vieram as perseguições, né? Aí eles foram pela força das perseguições e começaram a entender que era isso que Jesus queria, que eles fossem, que saíssem lá da terrinha, digamos assim, para ir aos povos. E viram que a ação do Espírito Santo se fazia sentir no meio de todos os outros povos também, ficaram eles próprios maravilhados. Mas daí que eles começaram a entender, mas era isso que Jesus queria, né? Que fôssemos a todos os povos e que o Espírito Santo agia no meio dos outros povos também. Compreendiam que Deus queria a salvação de todos, queria que todos chegassem ao conhecimento da verdade. Não, Odilo, vamos fazer aquela nossa catequese que nós às vezes fazemos aqui. Diz a passagem que o Espírito Santo veio como em línguas de fogo e os discípulos começaram a falar em línguas. O que significa isso, Dom Odilo? As línguas de fogo, naturalmente, isso é uma imagem, né? E falar em línguas pode tanto significar a língua como labareda. Sim. O fogo também faz língua, né? Às vezes uma fogueira parece que está lambendo, né? Então, nesse sentido, se fala em língua, labareda, né? Labaredas de fogo. Então, o fogo, as labaredas, as chamas, sempre foram usadas como imagem para falar do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo, né? O fogo do Espírito Santo, se fala até, né? E justamente o Espírito Santo que é dinâmico, que faz agir, cria novidades, suscita, né? Aquece, impulsiona, enfim, é um pouco semelhante àquilo que é a ação do fogo. Então, o fogo é imagem para a ação do Espírito Santo. Mas depois também fala nos Atos dos Apóstolos que eles começaram a falar em línguas diferentes. Então, mais uma vez, é uma ação diversificada do Espírito Santo. As línguas diversas lembram, de fato, a multiplicidade de falas de línguas dos povos, mas que todos acabam se unindo numa única língua, que é a língua do amor de Deus, da inspiração, da sabedoria de Deus através do Espírito Santo. E nessa história de falar línguas diferentes e todos se compreenderem, está implicada uma referência à Torre de Babel, né? Na Torre de Babel, que nós lemos lá no livro do Gênesis, veio a tentação
de os homens se elevarem por sua conta até o céu. Construir uma torre tão alta, tão alta, tão alta, para serem vistos por todos e glorificados por todos e para atingir o céu. Em outras palavras, é um projeto de querer ser Deus. É uma tentação de soberba. E assim foi interpretado. O que aconteceu? De repente, Deus confundiu as línguas dos que trabalhavam na torre. E aí eles já não se entenderam mais, e a torre não foi para frente, e acabou caindo, e o povo se dispersou. Então, a Torre de Babel representa a confusão que se instalou no mundo por causa da soberba do homem, que não quis reconhecer a Deus e, por sua própria conta, dispensar Deus, sua vaidade. Pentecostes é o inverso de Babel. No amor de Deus, todos novamente reunindo e se entendendo, e o Espírito Santo construindo justamente a obra de Deus que o povo lá em Babel não construiu. Olha só que interessante, né? E para vocês de todo o nosso Brasil, a gente sabe que cada diocese celebrou esse dia de maneira diferente, juntos em comunidade, não é? Mas aqui na Arquidiocese de São Paulo, a juventude esteve reunida, Dom Odilo. Isso é muito importante, é o futuro da igreja em reunião para o dia de Pentecostes. É verdade, e também houve uma bela vigília de Pentecostes, aliás, uma celebração muito bonita que a igreja tem, e que talvez ainda não é bastante valorizada, mas o sábado à tarde que precede o domingo de Pentecostes, deveria sempre ter uma vigília de Pentecostes, que é muito bonita. Nós fizemos em São Paulo, com boa participação, paróquias também fizeram, na Catedral da Sé foi feito. E o domingo de Pentecostes foi celebrado, sim, com a juventude, sobretudo com os adolescentes. Já é bastante tradicional na Arquidiocese de São Paulo, os adolescentes, os crismandos e os já crismados têm uma celebração, se encontram com o bispo, ou com o arcebispo, e uma celebração justamente que lhes lembra o dom do Espírito Santo que eles receberam ou ainda vão receber e que também os faz membros vivos e ativos da igreja. Odilo, vamos fazer uma retrospectiva aqui? Nós estamos, para você até que está em casa, é bom a gente relembrar alguns fatos importantes, marcantes da nossa igreja. Nós estamos vivendo os 8 anos da Conferência de Aparecida, aquele momento, está lembrando agora você, não é? Que o Papa Bento XVI esteve aqui no nosso Brasil, esteve em São Paulo, esteve lá em Aparecida, vivendo e fazendo o documento, fazendo um estudo sobre aquele momento. E eu queria que o senhor relembrasse um pouco para a gente, Dom Odilo, para até falar um pouco mais, para fazer as pessoas relembrarem, verem o efeito disso para a igreja nos dias de hoje. Então, é verdade. Há 8 anos era celebrada a Conferência de Aparecida em Aparecida, junto do Santuário Nacional. E quem esteve na abertura dessa Conferência de Aparecida foi o Papa Bento XVI, né, que veio, primeiro em São Paulo, realizou vários encontros com a juventude no estádio do Pacaembu, vários outros momentos de encontros, depois a canonização de Santo Antônio de Santana Galvão, momento muito bonito, finalmente o encontro com todos os bispos do Brasil na Catedral da Sé, e aí ele foi para Aparecida, e no dia 12 de maio ele esteve na Fazenda da Esperança. Sim. E dia 13 de maio, há 8 anos, o Papa Bento XVI celebrou uma grande missa na Praça de Aparecida e fez a abertura da Conferência de Aparecida, que reuniu bispos de toda a América Latina e do Caribe. Lá nós ficamos 3 semanas em assembleia, em reunião, e estava lá presente nessa reunião o Papa Francisco, ainda não era Papa, era o arcebispo de Buenos Aires, Cardeal Bergoglio, e ele foi uma das figuras importantes lá na Conferência de Aparecida. Ele era o chefe da comissão de redação do documento de Aparecida, que depois foi discutido e votado e aprovado na Assembleia. Pois bem, então nós lembramos os 8 anos deste momento extraordinário na vida da Igreja do Brasil e da América Latina, porque a Conferência de Aparecida marcou fortemente toda a América Latina. Sim. Algumas coisas assim que são muito fortes e que hoje são, digamos, moeda corrente. Sim. Porém, vem da Conferência de Aparecida. Por exemplo, o Papa Bento XVI falou uma coisa extraordinária.
por exemplo, na abertura, na homilia da missa, dizendo que a Igreja de Jesus Cristo não cresce por luta, por proselitismo, uma espécie de imposição fanática. Não, a Igreja de Jesus Cristo é bela, porque o encontro com Jesus é belo através da Igreja. Ela cresce por atração, porque é bonita, porque tem as coisas bonitas e boas. Uma das coisas que o Papa falou e que marcaram. Segundo, o Papa falou também do encontro com Jesus Cristo como o início necessário para um caminho de fé, dizendo que a nossa fé não nasce de uma discussão, não nasce de um debate, de uma assembleia, depois a turma vota e diz é assim. Nossa fé nasce do encontro com uma pessoa, não nasce de uma doutrina ou de um ideal moral que seja alto, mas nasce do encontro com a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, em quem reconhecemos a graça de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Então isso, hoje a gente está falando direto, mas isso vem lá de Aparecida. Depois Aparecida falou muito dessa questão da conversão pastoral da igreja, conversão pastoral missionária até, a igreja que precisa ser uma igreja que vai a caminho, uma igreja que se volta de novo para ser uma igreja em estado permanente de missão. E em Aparecida, na conclusão, houve justamente um propósito assumido por todos os bispos, para toda a América Latina e o Caribe, de colocar todo o continente em estado de missão continental. E agora, 8 anos depois, a gente poderia até perguntar, mas e tudo isso que trouxe, né? Certamente trouxe muita coisa. Eu ouso até dizer que trouxe até um Papa. Eu estava com isso na consciência, foi tão importante que daí veio o Papa Francisco. Porque, de fato, a partir da Conferência de Aparecida, a Igreja da América Latina começou a encorpar, digamos assim, começou a aparecer de uma outra forma no contexto da Igreja no mundo todo. Tanto assim que, na eleição do Papa, isso pesou muito. Quer dizer, toda uma proposta nova, dinâmica de missão de igreja viva que veio da América Latina. Isso, sem dúvida, teve muito peso na eleição do Papa Francisco. Além disso, tem muitas outras questões que a gente poderia elencar, talvez a gente possa oportunamente refletir ainda. Dr. Gil, então posso pedir para o senhor, nesse domingo de Pentecostes, para que o senhor nos dê a bênção sobre a intercessão do Frei Galvão e de Santa Rita de Cássia? Pois é, claro, com muito prazer, que pela intercessão de Santo Antônio, de Santana Galvão, de Santa Rita de Cássia, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, de Santa Maria, Mãe de Deus, de São José, seu esposo, que com a graça do Espírito Santo desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.